A guerra ucraniana é um dos conflitos mais observados na história moderna. Porém, os dados revelam uma realidade muito mais assustadora do que se imagina. Que padrões ocultos estão surgindo do caos? Esses números poderiam prever o futuro desta guerra brutal? Nossas investigações aprofundadas de especialistas militares revelaram descobertas chocantes e sóbrias. A guerra ilegal da Rússia na Ucrânia trouxe uma devastação inimaginável. A violência é chocante, mas os números revelam uma realidade que as palavras não transmitem. 1.200 quilômetros de linha de frente, 150 mil casas reduzidas a escombros, cidades inteiras obliteradas. E o custo? O Banco Mundial estima que levará mais de $500 bilhão para reconstruir o que foi perdido. Conforme a guerra se aprofunda, tornou-se uma batalha de atrito exaustiva sem fim à vista. Cada dia avança sem respostas fáceis, apenas mais destruição. Neste vídeo, analisamos dados que mostram o real alcance deste conflito, desde as frentes de batalha em mudança até a significativa crise humanitária. Essas estatísticas não são apenas números, são a chave para entender o impacto contínuo da guerra e o que pode vir a seguir. Se você busca aprender sobre estratégia militar ou compreender o custo humano, esta análise fornecerá as percepções necessárias. Há 2 anos e meio, as forças russas surpreenderam o mundo ao iniciar a ampla invasão de Vladimir Putin à Ucrânia. Um dos principais objetivos era a rápida captura de Kiev, capital da Ucrânia, para desestabilizar e derrubar o governo ucraniano. Uma força combinada de 360 mil soldados russos, cruzando pela Bielorrússia, convergiu em Kiev a partir do oeste e nordeste. Apesar dos avanços iniciais nos subúrbios-chave, as forças ucranianas resistiram, usando táticas de guerrilha, defesas fortificadas e armas antitanque para frustrar o inimigo excessivamente confiante. O avanço russo logo estagnou. Desafios logísticos, a subestimação da determinação ucraniana e os eficazes contra-ataques ucranianos forçaram as tropas russas a recuar no início de abril de 2022, marcando uma falha significativa na estratégia da Rússia para derrubar o regime de Zelensky na fase inicial da guerra. Desde então, a guerra se tornou uma longa luta exaustiva, com a Rússia reorientando seus esforços militares para Donbass e a Costa Sul. O conflito passou a ter intensos duelos de artilharia, guerra de trincheiras e ganhos territoriais incrementais de ambos os lados. O progresso é medido em metros, não em milhas. O exército russo, incapaz de alcançar seus objetivos iniciais, recorreu a bombardeios implacáveis e táticas de exaustão, visando desgastar as forças ucranianas e a infraestrutura civil. Enquanto isso, a Ucrânia, fortalecida pelo apoio militar e de inteligência ocidental, adotou uma estratégia de defesa e contraofensivas localizadas, recuperando gradualmente territórios ocupados, embora a um custo significativo. A Ucrânia sabia que teria dificuldades desde o início. Sua campanha teria proporções nunca vistas desde a Segunda Guerra Mundial. As forças armadas ucranianas enfrentaram um inimigo com população 4 vezes maior, uma suposta superpotência, com 5 vezes mais veículos de combate blindados do que os 22.110 da Ucrânia. 3 vezes mais artilharia e 5 vezes mais defesa aérea. (1.760 para 81 para a Ucrânia). Bem mais de 10 vezes mais aeronaves e uma marinha, comparativamente pelo menos, que não ficava atrás de nenhuma em seu próprio quintal. A Ucrânia se esforçou desde a invasão russa da Crimeia em 2014 para modernizar suas forças armadas. Eles optaram por moldá-lo à imagem do Ocidente, com reservas treinadas e unidades de combate equipadas pelo Ocidente, que abandonaram gradualmente as doutrinas soviéticas tradicionais. Desde 2021, a Ucrânia converteu suas patentes militares para os padrões da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os soldados ucranianos usam o senhor acrescido de uma patente militar em vez de camarada. Treine suas forças para operar em brigadas autônomas, cada uma capaz de resolver problemas em sua área de atuação. Começando a guerra com cerca de 250 mil militares ativos e 220 mil reservistas, a Ucrânia recebeu sistemas de defesa aérea ocidentais, tanques, veículos de combate de infantaria, armas antitanque e pequenas, entre outros equipamentos, desde 2022.
A ajuda total prometida e doada pelo Ocidente se aproxima de 400 bilhões de dólares. Mais sobre isso mais tarde, como ambos os lados foram desgastados em quase 2 anos e meio de conflito. As estimativas variam, mas até o final de 2023, a Rússia havia perdido cerca de 90% de sua força de invasão original. O que isso significa é que de uma força original de 360 mil, 315 mil foram mortos ou feridos, com mais de 70 mil mortos, pelo menos 45 mil deles mortos, apenas em 2023. Há sugestões de que as fatalidades poderiam ser no mínimo o dobro do relatado. Oficiais de inteligência dos Estados Unidos, por exemplo, afirmam que até 120 mil tropas russas foram mortas, com 170 mil a 180 mil feridos, comparado a quase 70 mil tropas ucranianas mortas e 100 mil a 120 mil feridas. Alguns estimam que as perdas de efetivo russo ultrapassam 500.000. Um relatório recente do Atlantic Council resumiu bem a situação. Para contextualizar, as perdas russas nos recentes 4 meses em Avdiivka foram maiores do que as soviéticas em 10 anos no Afeganistão. Mais de 2.000 novas fatalidades russas foram relatadas somente nas últimas 2 semanas de julho de 2024 e os números reais provavelmente são muito mais altos. Em 5 de agosto de 2024, a Rússia perdeu 1.180 soldados em um único dia, uma diminuição em relação ao máximo de 1.262 em maio, quando as forças russas realizavam contraofensivas ao longo do eixo Kharkiv. Essas perdas são, francamente, impressionantes, mesmo que as estatísticas em si sejam no mínimo instáveis. Estimar baixas durante combates é notoriamente difícil, pois ambos os lados censuram agressivamente seus dados. De acordo com um relatório recente na Rússia, o número de obituários está crescendo tão rapidamente que não é possível acompanhar. Segundo uma fonte, as perdas de tropas russas nos últimos meses foram muito maiores do que o previsto. Do lado russo, mais de 3.600 oficiais foram mortos, incluindo 424 com patente de tenente-coronel ou superior. Isso pode dizer muito sobre o exército que a Rússia construiu, já que analistas afirmam que 11.463 prisioneiros morreram na frente oriental da Ucrânia. As perdas de hardware e equipamento militar têm sido mais fáceis de rastrear graças ao aumento no uso de inteligência de fonte aberta, um modo de análise que utiliza dados publicamente disponíveis, imagens de satélite, postagens em redes sociais, vídeos e outras pegadas digitais para oferecer uma visão mais imediata do conflito. Oryx.Pionkop, um site holandês de análise de defesa de inteligência de fonte aberta e grupo de pesquisa, conhecido como Oryx, tem sido um dos melhores exemplos de uso meticuloso de inteligência de fonte aberta durante a guerra atual. Desde 2022, Oryx ganhou destaque por sua lista abrangente e verificada de equipamentos militares destruídos, capturados e abandonados por ambos os lados no conflito. Até agora, a Rússia perdeu 17.300 veículos individuais e outras peças importantes de equipamento militar. A decomposição é sóbria em comparação a outros conflitos similares em escala. 3.309 dessas perdas documentadas são tanques russos, sendo 2.264 destruídos completamente, 522 capturados, 367 abandonados e 156 danificados. A Rússia também perdeu 1.518 veículos blindados, incluindo vários modelos de BMPs, BTRs e MT-LBVMs, além de 4.400 veículos de combate de infantaria. Os transportadores blindados de pessoal destruídos, capturados e abandonados somam 477. Foram perdidos 271 veículos de mobilidade de infantaria, 284 postos de comando e estações de comunicação, 535 veículos de engenharia e logística, além de 402 lançadores múltiplos de foguetes, 394 canhões rebocados e 802 peças de artilharia autopropulsadas, destruídas ou perdidas. As defesas aéreas russas também foram significativamente impactadas, com 268 sistemas de mísseis superfície-ar e dezenas de caros sistemas de radar, bloqueadores e de decepção destruídos pelas forças ucranianas. A Ucrânia, apesar de ter sofrido perdas significativas em sua força aérea no início da guerra,
conseguiu negar a superioridade aérea da Rússia ao derrubar 122 aviões e 140 helicópteros russos. Essa tem sido uma conquista notável, visto que até março de 2023, a frota de caças da Ucrânia havia sido reduzida a apenas 69 aviões, pouco mais de 3 esquadrões, pelos padrões da Organização do Tratado do Atlântico Norte. As perdas russas no mar têm sido ainda mais surpreendentes, considerando o fato de que a Ucrânia tem operado com uma marinha escassa desde os primeiros dias do país, ou seja, basicamente, sem nenhuma marinha para se falar. A perda de 26 navios e submarinos russos, principalmente para drones navais caseiros, veículos aéreos não tripulados e mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos, desmente o fato de que esse número foi significativo o suficiente para incapacitar a outrora exaltada frota do Mar Negro da Rússia. A partir do verão de 2024, os ataques de mísseis ucranianos forçaram a Rússia a retirar sua frota das bases em Sevastopol. A matemática da guerra no mar é reveladora. Geralmente, mas dependendo do contrato, cada míssil ATACMS tem um preço alto de cerca de 1.300.000 e possui um alcance na casa dos 190 milhas. Os mísseis Storm Shadow do Reino Unido têm maior alcance e custam o dobro. A Ucrânia declarou ter causado danos significativos a um submarino russo da classe Kilo no Mar Negro utilizando um míssil Storm Shadow. Recentemente, afirmou ter afundado um submarino classe Kilo com um míssil ATACM. O submarino Rostov-on-Don, que custou 300 milhões, foi destruído por uma arma que custa 1/300 avos do seu preço. A Ucrânia também está usando essas armas para destruir depósitos de petróleo, instalações portuárias, navios de desembarque anfíbios no cais e outros investimentos, perdas que tornaram as perspectivas navais da Rússia inativas para o futuro previsível. A assimetria financeira da guerra naval ucraniana pode ser vista na natureza da guerra em geral, conforme evoluiu ao longo do conflito. Com o avanço da guerra, os drones inteligentes e acessíveis permitiram à Ucrânia compensar desvantagens cruciais como a escassez de mão de obra e os danos à sua base militar industrial. Esta é uma guerra de drones, observou um conselheiro político ucraniano. Eles são uma superarma aqui. Drones têm uma relação dólar por morte muito menor que outras armas, mas uma alta taxa de acerto em alvos individuais, como soldados ou tanques, diferente da morte aleatória causada por mísseis e bombas que atingem supermercados ou defesas de linha de frente. Usados para atacar desde soldados russos escondidos em tanques destruídos até o Kremlin, drones caseiros e comerciais oferecem uma alternativa viável a sistemas militares mais caros e sofisticados, como jatos de combate, tanques e artilharia. Um caça F-35 custa o equivalente a 55 mil drones da Jiang Innovations Mavic 3, fabricados na China, que são utilizados atualmente pelas forças russas e ucranianas. A $2.000 cada, não importa se eles quebram ou não. Eles são fáceis de manter e ainda mais fáceis de improvisar com todo tipo de munição. Mesmo que 1/5 desses drones chegue ao seu alvo, estamos falando de 10.000 mortes confirmadas, tudo pelo preço de um único F-35. Atualmente, os drones são um elemento estratégico e ofensivo crucial na guerra. Ambos os lados empregam companhias de drones de assalto, até o nível de brigada. Os drones na Ucrânia variam em tamanho de 12 centímetros a drones com envergadura acima de 15 metros. Quadricópteros e outros drones de rotor são os mais comuns, com sistemas armados maiores como o Bayraktar TB2 da Turquia, causando danos significativos no início do conflito, antes dos sistemas de guerra eletrônica russos desenvolverem defesas robustas para derrubá-los. A Ucrânia relata perder 10.000 drones mensalmente, porém até o começo de 2024, cerca de 200 empresas independentes no país produziam drones de baixo custo para repor as perdas. A produção doméstica é 100 vezes maior do que no primeiro ano de guerra, com os oficiais ucranianos estabelecendo a meta de 1 milhão de drones para 2024, cerca do dobro dos projéteis de artilharia fornecidos pela União Europeia no mesmo período. Uma coalizão de 10 países prometeu fornecer mais 1 milhão de drones para a Ucrânia até fevereiro de 2025.
a Rússia se comprometeu a produzir 2 milhões de drones em 2024, importando milhares de Shahids e outros drones do Irã. Atualmente, produz mais de 100 mil drones mensalmente. Com a introdução de drones autônomos com inteligência artificial já vistos na Ucrânia, espera-se que o potencial dos drones cresça exponencialmente no futuro próximo. Enxames de drones podem ser gerenciados por poucos operadores. Como os drones navegam independentemente após um alvo ser selecionado, contra medidas eletrônicas que interrompem a comunicação entre o drone e seus operadores se tornam inúteis. E o que a Rússia ganhou em mais de 2,5 anos da operação militar especial de Putin, os objetivos estratégicos russos na Ucrânia variaram desde controlar todo o país até reivindicar apenas as áreas de fala russa no leste e sul. Após 2 invernos brutais e centenas de milhares de baixas em ambos os lados, no final de 2023, a Rússia reivindicou 18% do território ucraniano. Isso comparado com 7% na véspera da guerra e no rescaldo imediato da invasão. O sucesso da Ucrânia até agora deve-se muito à assistência militar ocidental. A invasão mobilizou o Ocidente, com muitos dispostos a ajudar o presidente Volodymyr Zelensky a defender a Ucrânia contra Moscou. Uma coalizão de 54 países, incluindo os 32 Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e 22 outros estados doaram ajuda militar, tanto individualmente como países soberanos, quanto por meio de instituições da União Europeia. Mais de 118 bilhões de dólares em ajuda militar direta até agora foram doados para a Ucrânia. Os Estados Unidos ultrapassaram significativamente seus pares europeus no financiamento da guerra na Ucrânia, gastando diretamente mais de 55 bilhões de dólares em assistência militar. Alemanha, Reino Unido, Japão e Canadá seguem com 16 bilhões de dólares, 14,3 bilhões de dólares, 9,9 bilhões de dólares e 7,8 bilhões de dólares, respectivamente. Porém, as doações totais nem sempre revelam a situação completa. Nem todos os produtos internos brutos são iguais. Com as doações visualizadas como uma porcentagem do produto interno bruto, as menores nações europeias lideram o gráfico, com Dinamarca, Estônia, Lituânia, cada uma doando 1,8%, 1,7% e 1,4% cada. As instituições da União Europeia, Reino Unido, Noruega, Islândia e Suíça alocaram coletivamente 110,2 bilhões de euros para a Ucrânia, sendo cerca de metade destinado ao uso militar. Demorou mais do que deveria para o Ocidente doar suas melhores armas para uso ucraniano, e alguns podem argumentar justamente que ainda estão se contendo por medo de uma escalada retaliatória por parte de Moscou. Contudo, o dinheiro reservado para a Ucrânia possibilitou o envio de diversos armamentos de alta tecnologia que auxiliaram o país em sua defesa. Apesar da eficácia dos tanques no campo de batalha ter sido compensada por drones baratos, a Ucrânia recebeu centenas de tanques doados desde 2022. A Polônia lidera com 324 tanques doados, sendo 270 T-72 antigos e 14 Leopard 2A4 de última geração. Com um valor monetário de 599 milhões apenas, os Estados Unidos doaram um pacote de tanques mais valioso, embora em menor quantidade, tendo enviado à Ucrânia apenas 45 T-72 reformados e 31 tanques MUM-ON Abrams muito mais caros. A Holanda é a segunda maior doadora de tanques, com 104 no total, sendo 37 Leopard 1A5 os mais antigos e 7 Leopard 2A4. A Alemanha doou apenas 18 Leopard 2. No entanto, o Reino Unido doou apenas 14 tanques Challenger 2, o modelo mais recente do A6. Mais significativa foi a doação dos Estados Unidos de 352 veículos de combate de infantaria M2 Bradley IFVs, com valor que ultrapassa os 634 milhões gastos em tanques por um extra de 30 milhões. A Holanda ficou em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos em FVs doados, tendo doado 269 Icuiro ao PR-765. A Alemanha enviou 140 IFVs Marder, ficando em terceiro lugar. República Tcheca, Dinamarca e Grécia
também enviaram centenas de versões do antigo veículo blindado de combate de infantaria soviético. Graças à sua habilidade de suprimir posições fortificadas, mover-se velozmente e transportar e retirar esquadrões inteiros do campo de batalha, os IFVs, mais que os tanques, comprovaram seu valor no atoleiro de atrito que é o campo de batalha atualmente. Uma das armas mais valiosas da guerra é a venerável peça de artilharia. Analistas estimam que até 80% das baixas na Ucrânia foram causadas por artilharia. A Ucrânia necessita de 75 mil projéteis de artilharia mensalmente ou de 2 a 3 mil por dia para manter sua linha de frente ativa. Pode não parecer, mas é muito. Para colocar em perspectiva, a partir de março de 2024, as indústrias de defesa dos Estados Unidos e da Europa juntas só poderiam produzir pouco mais de 3 mil projéteis por dia ou 1,2 milhão de munições anualmente. A Rússia, de acordo com estimativas conservadoras, está produzindo 250 mil munições por mês, ou algo em torno de 3 milhões por ano. Até agora, somente os Estados Unidos enviaram mais de 3 milhões de projéteis de artilharia para a Ucrânia. Para ilustrar a importância da artilharia no conflito geral, é revelador que o valor monetário de todos os sistemas de artilharia enviados pelos Estados Unidos para a Ucrânia está pouco abaixo de $1 bilhão, superando o custo de tanques ou veículos de combate de infantaria em $300 milhões. A maioria desses são os altamente móveis e eficazes obuseiros M777 de 155 mm, sendo 142 de um total de 201 peças. O problema na Ucrânia é que cada país doa os obuseiros que tem em estoque. Apesar de muitos dispararem projéteis de 155 mm padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte e Estados Unidos, todos usam peças diferentes, sendo difíceis de manter. Mais de metade dos 78 sistemas de artilharia doados pelo Reino Unido, segundo lugar em doações totais de artilharia, são o canhão autopropulsado AS-90 de fabricação britânica. A Itália ficou em terceiro lugar com 76 peças, doou uma série de canhões FH, 70 em uso por várias nações europeias, árabes e asiáticas. A Estônia doou todo o seu inventário de canhões FH-70. Dinamarca e França doaram 61 canhões Caesar. A Suécia enviou 8 dos seus famosos obuses Archer. A Alemanha e Holanda enviaram 40 PZH-2 milésimos 36 RCH-155, entre outros. Isso apenas arranha a superfície. A Ucrânia encontrou utilidade especial nos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes ocidentais. Mísseis de longo alcance que destruíram incontáveis milhões em equipamentos de comando e controle, aeronaves, sistemas de defesa aérea, veículos navais e outros aparatos caros. Os Estados Unidos enviaram 39 de seus famosos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, totalizando $588 milhões. A República Tcheca doou 12 RM-70 antigos, a Noruega 11 M-270s, a Alemanha 8 sistemas Mars 2 e High Mobility Artillery Rocket System, e o Reino Unido, França e Itália enviaram 6, 4 e 2 sistemas M-270, respectivamente. Apesar de a Alemanha aparentar estar atrasada em suas doações de equipamentos militares em relação a outros países, considerando seu produto interno bruto, ela liderou em uma área crucial, a defesa aérea, superando até mesmo os Estados Unidos. A Alemanha doou mais de 4 bilhões em defesas aéreas, totalizando 26 sistemas de armas. Estes incluem 24 sistemas Infrared Imaging System, TSLM, e 2 Patriot. A República Tcheca e os Estados Unidos enviaram, cada um, 16 sistemas de defesa aérea, porém com diferenças entre si. Os Estados Unidos enviaram apenas um sistema Patriot, mas também 3 Nassans e 2 Hawks, sendo 6 destes doados pela Espanha. Os civis ucranianos dependem dessas defesas aéreas para mitigar danos colaterais e se proteger diariamente dos mísseis de cruzeiro, drones e bombas planadoras da Rússia. A Ucrânia está prestes a receber entre 60 e 95 caças F-16A de um assento e F-16B de 2 assentos da Bélgica, Dinamarca, Noruega e Holanda. Especialistas afirmam que este número dificilmente fará diferença significativa na guerra em curso, mas proporcionará à Ucrânia
melhores meios de reforçar suas defesas aéreas e um caminho mais forte para integrar seu exército ao ecossistema de defesa e econômico dos Estados Unidos e da Europa no futuro. No MIRI, segundo o relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, seriam necessários cerca de 12 esquadrões de caças para o suporte aéreo na guerra terrestre. 4 esquadrões seriam responsáveis por cada conjunto de missões principais: supressão de defesa aérea inimiga, interdição aérea e contra-ar defensivo. São 216 caças F-16, com 18 por esquadrão. Seria difícil para a Ucrânia manter, fornecer e controlar uma força aérea desse tamanho com sua própria base de defesa industrial. A maioria das cadeias de suprimentos pré-existentes da Ucrânia, usadas para reparar, reconstituir e sustentar suas unidades aéreas, remontam à antiga União Soviética e não existem mais ou estão sob controle russo. Porém, a concessão de F-16 ocidentais marca um início importante para o processo de recuperar um controle aéreo mínimo nesta prolongada guerra de desgaste. Quanto mais a Ucrânia se integra às cadeias de suprimentos dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais fácil será manter seu esforço por mais tempo. Segundo o Pentágono, 2 anos de guerra custaram caro para a Rússia. Já discutimos os custos humanos, mas e o impacto econômico? Até fevereiro de 2024, 2 anos de operações militares causaram um dano direto de 152 bilhões de dólares à Ucrânia, mas custaram a Moscou 210 bilhões de dólares. Como parte das sanções econômicas, a Rússia também perdeu 10 bilhões de dólares em vendas de armas suspensas. Muitos afirmam que a Rússia, tendo reformulado sua economia para a guerra, superará facilmente a Ucrânia em uma guerra de atrito desgastante. Com a pausa do Congresso na assistência dos Estados Unidos no início do ano, era difícil contestar isso. As forças ucranianas lutaram para manter pessoal, moral e suprimentos enquanto as ofensivas russas se intensificavam. Porém, os dados na Rússia também revelam uma história impressionante. 2 anos e meio após Putin lançar sua invasão em larga escala, os custos humanitários e econômicos têm sido exorbitantes. Para manter a imagem de que a guerra está indo bem, o governo de Putin intensificou as táticas de medo e repressão, com consequências cada vez mais graves. Segundo o Observatório de Violações dos Direitos Info, organização de direitos humanos que monitora a perseguição política na Rússia, atualmente há 892 casos criminais contra dissidentes anti-guerra. E se isso não for suficiente para alarmá-lo, 19.855 pessoas foram detidas em protestos anti-guerra. Quase 20 mil pessoas se posicionam contra a guerra, sendo recebidas com repressões brutais. Agora é onde fica ainda mais preocupante. Segundo o Observatório de Violações dos Direitos Info, houve um aumento expressivo nas detenções políticas desde a invasão. Das 3.626 pessoas na Rússia que enfrentaram essas acusações desde 2012, mais de um terço, 1.305, foram apenas nos últimos 2 anos. Isso inclui 728 em 2022, 521 em 2023 e 56 até agora em 2024. Está claro que o Kremlin está dobrando a aposta no medo. Mas por quê? A resposta está na natureza da mudança política na Rússia. Historicamente, a verdadeira mudança acontece quando 3 coisas se alinham: uma elite dividida, um público descontente e a falta de medo. O regime de Putin tem consciência disso e está fazendo o possível para manter o medo vivo e presente. A invasão da Rússia à Ucrânia teve consequências inesperadas, principalmente em relação ao gás natural e sua posição no mercado europeu. Com a invasão em larga escala na Ucrânia, a Rússia perdeu grande parte de sua participação no mercado de gás natural europeu, resultando em um impacto financeiro massivo. Estima-se que a Rússia perderá entre 27 e 34 bilhões de dólares apenas em 2024, dependendo dos preços do gás. Para comparação, esse valor é similar ao que a Rússia pretendia investir em educação e saúde neste ano. Mas, em vez disso, grande parte desse dinheiro foi desviada para o brutal esforço de guerra de Moscou. Aqui é onde fica um pouco irônico. A Europa tem buscado eliminar o carvão, mantendo a competitividade industrial, o que teria aumentado a demanda por gás russo. Se Putin tivesse escolhido focar na prosperidade econômica em vez de fazer guerra, a Rússia poderia estar no caminho para exportar mais de 184 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa, e isso é independente.
de se o gasoduto Nord Stream 2 entrasse em operação. Mas o que realmente aconteceu? A Rússia acabou enviando apenas cerca de 72 bilhões de metros cúbicos de gás em 2023, e esse número não deve mudar muito este ano, a menos que novas sanções sejam aplicadas. Esses números evidenciam a mudança inédita da Europa ao se afastar da energia russa e a urgência em romper totalmente os laços com as cadeias de fornecimento da Rússia. Porém, as exportações de energia ainda são a principal fonte de receita da Rússia para financiar a guerra na Ucrânia, com quase um terço do dinheiro do país vindo do petróleo e gás. O setor de tecnologia da Rússia sofreu um duro golpe desde 2022. Nesse ano, aproximadamente 10% da força de trabalho de tecnologia da informação da Rússia deixou o país, juntamente com mais de 1.000 empresas ocidentais. E isso é um grande problema. O setor de tecnologia da informação tem sido um enorme motor da economia russa, representando quase um terço de seu crescimento desde 2015. Para conter o êxodo, Moscou ofereceu impostos de renda menores e melhores taxas de hipoteca na tentativa de reter talentos. Mas adivinha, esses incentivos não funcionaram. Mais de 100 mil jovens profissionais de tecnologia da informação altamente educados ainda escolheram partir, criando uma enorme lacuna de talentos. Segundo o ministro do Desenvolvimento Digital da Rússia, o setor de tecnologia da informação do país enfrenta um déficit de mais de 500 mil trabalhadores. Além disso, a saída de grandes empresas de tecnologia ocidentais, como International Business Machines, Intel e Microsoft, agrava ainda mais a situação. Antes da invasão, a indústria de tecnologia russa dependia muito de insumos ocidentais, de semicondutores a sistemas operacionais. As sanções limitaram severamente o acesso a essa tecnologia crítica e as alternativas não estão à altura. A tecnologia chinesa, para a qual a Rússia se voltou, provou ser um substituto imperfeito e caro. O que isso significa para o futuro? O setor de tecnologia russo está agora isolado da conectividade global, oportunidades de pesquisa e tecnologia essencial para competir mundialmente. Se essa tendência persistir, a Rússia provavelmente ficará atrás de potências globais como Estados Unidos, China e União Europeia. Antes da guerra, a inflação anual da Rússia era de cerca de 9%, mas no primeiro ano do conflito, disparou para entre 11% e 17,8%. Após os aumentos da taxa de juros pelo Banco Central, a inflação caiu para 2,3%, mas voltou a subir, chegando a 7,4% em janeiro deste ano. As taxas de juros também têm variado bastante. O Banco Central reduziu as taxas de 20% para 7,5% entre março e setembro de 2022, mas teve que aumentá-las novamente para 18% até julho de 2024 para controlar a inflação. O risco financeiro da Rússia também disparou. O prêmio de risco de swap de inadimplência de crédito disparou de cerca de $200 antes da guerra para $13.800. Além dos gastos militares, a economia russa sofre com as sanções ocidentais. A União Europeia impôs seu 13º pacote de sanções e mais de 320 bilhões das reservas do Banco Central russo estão congelados por Bruxelas, o G7 e a Austrália. Além disso, 70% dos ativos bancários russos e mais de 20 bilhões de euros pertencentes a mais de 1.500 pessoas e entidades estão sob sanções. As exportações russas caíram 28,3% para 425,1 bilhões de dólares no ano passado, com as exportações para a Europa despencando 68%. As importações se mantiveram estáveis, mas o cenário geral é desanimador. Desde o início da guerra, muitas empresas se retiraram da Rússia, encerrando operações, investimentos e parcerias, e vários países e setores impuseram sanções ou suspensões. Enquanto isso, o orçamento de defesa da Rússia continua crescendo, representando 23% do orçamento governamental total em 2023, acima dos 21% em 2022 e 20% em 2021. Existem outros números alarmantes. Estes são, por exemplo, 685 suspeitos atuais identificados pelo escritório do Procurador-Geral da Ucrânia como instigadores de guerra e propagandistas do Kremlin. O escritório registrou um total de 125.698 crimes de agressão e crimes de guerra.
realizou julgamentos de crimes de guerra contra apenas 238 militares. A Rússia causou um impacto extremamente desproporcional e chocante sobre os civis ucranianos no fogo cruzado da guerra. De acordo com um relatório do Comitê Internacional de Resgate, 4,6 milhões de ucranianos, incluindo 3,7 milhões de deslocados internos, necessitarão de ajuda humanitária este ano. O relatório também destacou mais de 4.000 ataques a instalações educacionais, 1.300 na saúde e a destruição de mais de 1,5 milhão de casas. A Organização das Nações Unidas atualizou sua previsão para os custos de reconstrução e recuperação da Ucrânia para cerca de 486 bilhões de dólares, acima dos 411 bilhões de dólares do ano passado. E isso é apenas a ponta do iceberg. Uma área do tamanho da Romênia está agora repleta de minas terrestres. E a explosão da barragem de Novokorkovka ao sul em junho deixou 600 mil hectares de terra arável sem irrigação. Segundo o Centro de Estratégia Econômica de Kiev, o desemprego na Ucrânia saltou de 10% antes da guerra para mais de 30% durante o conflito, estabilizando-se em 17% atualmente. A insegurança alimentar também tem sido uma grande preocupação, com a fome afetando até 33% da população em seu pico. O comércio também sofreu um grande impacto. Antes da guerra, as exportações e importações estavam equilibradas em 7,5 bilhões cada em janeiro de 2022, mas o saldo comercial despencou para menos 3,7 bilhões em dezembro. As exportações de grãos sofreram, mas quase retornaram aos níveis pré-guerra devido ao acordo de grãos do Mar Negro, intermediado pela Turquia e Organização das Nações Unidas, até a Rússia se retirar em julho de 2023. A inflação na Ucrânia disparou de 10% em janeiro de 2022 para 26,6% em outubro de 2022, antes de cair para 4,7% atualmente. A economia, após encolher muito em 2022, mostrou recuperação em 2023, com crescimento do Produto Interno Bruto positivo no segundo trimestre e adiante. De acordo com o Banco Mundial, a Ucrânia precisará de cerca de 15 bilhões de dólares para a reconstrução e recuperação imediatas em 2024. O foco será em mobilizar o setor privado e restaurar habitação, energia e infraestrutura de transporte. Desde que a guerra começou, o dano direto já atingiu quase 152 bilhões de dólares, com os setores mais atingidos, sendo habitação, transporte, comércio, energia e agricultura. O conflito teve impactos devastadores nas vidas humanas, economias, infraestrutura e estabilidade futura da Ucrânia e da Rússia. Os números revelam uma história clara de destruição, resiliência e os impactos duradouros da guerra. Mas essas estatísticas são mais do que apenas números. Eles representam pessoas reais, comunidades e nações enfrentando desafios sem precedentes. Conforme a guerra avança, é fundamental se manter atualizado e compreender as consequências mais abrangentes dos eventos do front. Obrigado por assistir. Se achou o vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se para mais análises sobre eventos globais. Fique atento a mais novidades e, como sempre, continue o papo nos comentários. Confira agora, analisando o poder dos tanques ocidentais na Ucrânia, ou clique neste outro vídeo.